Enquanto eu arrumo aqui as notícias do dia para passar pro pessoal, solta a vinheta pra gente, por favor, Samuca. Fala galera, agora sim, em definitivo com vocês, para a gente passear um pouco por esse mercado, ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tudo que afeta os nossos investimentos. E aí, como eu já adiantei para vocês, Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, derretendo agora na casa do 0,42%, sendo puxado aí principalmente pelas ações de Petrobras, tá? Petrobras que está caindo aí, acelerou um pouco as perdas agora, tá? Agora à tarde. A gente vai ver o motivo. Vale subindo um pouquinho. Essas são as duas principais empresas do nosso índice, né? Empresas comoditizadas, tá? Mas vamos passar um pouquinho pelos Estados Unidos para ver o que está acontecendo por lá. Sem muita novidade, tá? As bolsas por lá operando mistas ali, bem frias, tá? Meio que no 0 a 0. Dow Jones com uma queda de 0,3%. S&P 500 com uma alta de 0,16% e a Nasdaq com uma alta também de 0,30%. Por lá, o pessoal está monitorando ainda bastante aqueles dados lá de inflação que nós tivemos na semana passada, que acabou trazendo muita turbulência nas bolsas por lá. E além disso, o que está em pauta são as próximas reuniões do Fed e a possibilidade ou não de aumentos maiores na taxa de juros norte-americana, né, que é a principal taxa de juros a nível mundial. E aí, essa semana a gente tem por lá divulgações de confiança do consumidor, um índice que é bem analisado por eles, né, e vai ajudar o Fed a discernir aí, a balizar as próximas reuniões aí sobre a política monetária norte-americana. E aí, essa taxa vai subir 50 basis points, 25, 75? Quanto tempo ainda vai durar essa alta, esse ciclo de alta de taxa de juros? Até onde ele vai? Ele vai chegar lá nos 5, 5,5, 6? Quantos por cento essa taxa de juros norte-americana vai ser necessário chegar para que a inflação por lá comece a arrefecer e a economia gire bem, né? Quanto a gente vai precisar ver essas taxas aí para que a inflação e o PIB ou o aquecimento econômico, o desemprego se conversem bem e a economia volte a ficar num patamar saudável e aí a partir de então essas taxas reduzirem de novo, que é o normal para a economia norte-americana, a maior economia do mundo. Enquanto isso não acontece, as bolsas que sofreram bastante na semana passada continuam frias, apesar do que eu estou trazendo aqui para vocês há um bom tempo, das empresas norte-americanas estarem reportando bons balanços, né? Então, 68% das empresas que já reportaram os resultados por lá, reportaram resultados acima do esperado, né? Movimento que acontece também na Europa. Europa hoje operando também um pouco mista, né? Então vamos lá ver o que a gente tem aqui. CAC francês, né? Bolsa francesa caindo 0,11%. Bolsa espanhola da Espanha subindo 1%. Bolsa italiana tá subindo 0,30%. Bolsa suíça caindo 0,9%. Bolsa da Bélgica caindo 0,02%. Então a gente tem um tom mais misto na Europa, né? O DAX alemão 0,10% de alta. A gente tem aqui também o FTSE do Reino Unido 0,64% de queda e assim sucessivamente bolsas na Europa mistas. O que acontece? Inflação da Espanha e França, comentei com vocês ontem que esse dado sairia, vieram um pouco acima do esperado também. Tá? Então, olho lá na Europa nas próximas reuniões do Banco Central Europeu. Então, tem-se também esse mesmo medo que a gente está vendo nos Estados Unidos com as bolsas europeias. A Europa também está no movimento de alta de juros para segurar um pouco a inflação. Então, dados de inflação acima do esperado também contribuem para que os investidores liguem o alerta quanto às altas
de taxa de juros nas próximas reuniões do Banco Central. Ao que tudo indica, alta de 50 basis points para a próxima reunião, né? Isso são as principais expectativas dos investidores é para que aconteça esse fato, né? Mas, de qualquer forma, é importante ir monitorando os dados de inflação dos países europeus que estão saindo essa semana. A inflação anualizada da França chegou em 7,2% e da Espanha 7,7%. Nossa, então essa inflação não é tão grande assim. Se a gente olhar para o Brasil, realmente não é algo descomunal, né? A gente está acostumado com inflações maiores do que isso. Para a Europa, já é um nível mais avançado. Não é algo normal para eles trabalharem com inflações na casa de 2 dígitos ou perto disso, muito menos com taxa de juros, né? São países que não precisam de prêmio de risco, ou seja, não precisam de taxa de juros muito altas para atrair investidores, né? Os investidores, quando eles olham ao redor do globo e olham para França, Alemanha, Espanha, Itália, e aí puxando também para a América, Estados Unidos, China, Japão, eles naturalmente veem como esses países muito mais seguros de investir do que o Brasil. Então eles não precisam de uma taxa de juros muito alta, de remunerar muito o investidor para conseguir atrair capital estrangeiro, né? Para conseguir atrair investimento, diferente do nosso Brasil, que tem um risco um pouco maior. Então, por isso que nós estamos acostumados a trabalhar com taxa de juros lá em cima, de maneira que o investidor olhe para o Brasil e ainda com um risco muito alto, veja que o retorno aqui também é alto e proporcione para nós investimentos estrangeiros, né? Então, essa taxa de juros alta lá na Europa, Estados Unidos, né, ela não é normal. Então, por isso que esse movimento de ciclo de alta taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa preocupa muitos investidores ao redor do globo e aí acaba trazendo mais volatilidade para as nossas bolsas. E por falar em volatilidade, o VIX, índice do medo, nosso índice de volatilidade do S&P, ele está caindo 2,72% agora, na casa de 20,38, né? 20,38. Então, Europa com esse movimento de inflação acima do esperado, olho nas próximas reuniões do Banco Central Europeu. Vamos ver Brasil? O que é que está acontecendo? Hoje a gente teve divulgação do CAGED, tá? Dados de desemprego. Desemprego veio no menor patamar dos últimos 7 anos para o quarto trimestre de 2022, tá? Quarto trimestre ficou com 7,9% taxa de desemprego, a menor dos últimos 7 anos. Um dado que para nós é interessante, né? Pode demonstrar aí que a nossa economia ela pode tomar uma força maior, né? Conforme o desemprego vai diminuindo, automaticamente a gente tem um giro melhor da economia, mas inflação ainda nos preocupa bastante, né? Além disso, a gente teremos a reoneração dos impostos sobre os combustíveis, né? Então, voltará a ser taxado alguns impostos ali sobre o combustível. Em contrapartida, o que está mexendo na nossa Petrobras agora à tarde, a notícia da tarde agora, que está mexendo na nossa Petrobras e consequentemente no nosso mercado, é de que a pedido do presidente Lula, a Petrobras vai diminuir o preço do combustível, tá? Então a gente vai sentir ali um pouco a diminuição dos preços dos combustíveis na bomba, por isso o ativo agora vem acelerando as perdas, 2,18%, 2,14% de queda, até porque, obviamente, se o produto principal da empresa está reduzindo o preço, automaticamente, mantendo constante ali as compras desse produto, a gente tem uma diminuição da receita. Isso preocupa um pouco os investidores da empresa, né? E aí joga para baixo aqui as ações. E como a Petrobras é o segundo maior peso do nosso Ibovespa, joga para baixo também o nosso Ibovespa, que está caindo agora na casa... Perdi meu mouse aqui. Que está caindo agora na casa do 0,4%, tá? Setor de banco um pouco misto, mais para baixo, tá?
únicas ações do setor subindo aqui agora é Banco do Brasil e BPAC, Itaú, Santander, Itaú caindo pouco, 0,12, né, uma queda não muito relevante, Santander 1,39 de queda e Bradesco 0,23. Principais quedas, vamos dar uma olhadinha nas principais quedas? Pão de Açúcar, olha lá, Pão de Açúcar reportou o resultado abaixo do esperado, caindo quase 10%, né? Grupo Carrefour caindo 3,72 depois do CFO do Carrefour abandonar o cargo. Então a gente tem aqui muitas empresas de tecnologia, olha lá, Cash está aqui, eu tinha visto Cash aqui, tá aqui, Cash caindo 2,27%, empresas do setor de construção civil, MRV caindo 3,57%, empresas do setor de varejo, Alpa, Açaí, Pets, Via Varejo, né, ou melhor, Via agora, né, caindo bastante também. TOTS também, que é a empresa de tecnologia, entre as maiores quedas. Isso se dá devido ao que, pessoal? Que eu sempre trago para vocês aqui, abertura na curva de juros. Curva de juros para cima, empresas de tecnologia, construção civil e varejo tendem a ir para baixo. Tá? E também as empresas do setor aéreo também possuem essa relação mais forte com as taxas de juros, tá? Então, nas principais quedas aqui, a gente vê muita varejista, vê muita empresa do setor de construção e vê também empresas do setor de tecnologia. Nas principais altas, Embraer, São Martinho, Rente 3, Suzano, que vai reportar os resultados hoje, então olho no balanço de Suzano, investidores com boas expectativas aí, o ativo subindo 1,79%, muito relacionado também com a alta do dólar, tá? Então essas empresas que têm muito forte como a receita em exportação, né, automaticamente elas recebem dólar, se o dólar cresce, a receita delas cresce também, então isso melhora a expectativa dos investidores para a empresa, puxa um pouco para cima, tá? Dólar operando na alta de 0,23% nesse momento, e aqui a ação da Vale com uma correção natural de ontem. Ontem eu trouxe para vocês que a China cortou lá uma principal produtora de aço e por isso a demanda do minério de ferro poderia cair. Já fazia preço ontem, fez preço ontem sobre a commodity, sobre o preço da commodity, que caiu bastante, e hoje estendeu as perdas aí. O minério de ferro caiu lá em Dalian 0,78%. Isso não está puxando tanto a Vale porque não foi uma queda expressiva e o ativo já caiu ontem. Hoje dá uma respiradinha aqui as ações de Vale. Então a gente precisa ficar de olho aí nos próximos desdobramentos sobre a Petrobras, tá? Uma notícia muito relevante, né? Por quê? Porque a gente tem ali o Poder Executivo fazendo um pedido à Petrobras, né? Um pedido de certa forma popular, para que a reoneração dos impostos não impacte muito forte sobre o preço lá na bomba, né, do combustível, e essa medida popular ela foi acatada pela Petrobras, que amanhã, a partir de amanhã, já vai refletir na bomba a queda no preço dos combustíveis, né? E aí a gente vai dar um girozinho pela Ásia, que fechou essa madrugada para a gente aqui, negociação deles lá, em tons neutros também, tá? Algumas empresas caindo, outras empresas com alguma alta. Então a gente tem lá, Taiwan caiu 0,71, Hang Seng 0,79 de queda, Xangai 0,66 de alta e Nikkei 0,08 de alta também. Então bolsas na Ásia bem mistas, refletindo aí também um pouco do otimismo de ontem, né, do mercado de ontem, um respiro que nós tivemos ontem no mercado como um todo, no mercado global. Isso está sendo refletido na Ásia, mas investidores ainda com uma certa cautela, né, com as negociações ao redor do mundo, monitorando aí dados da economia norte-americana que sairão essa semana e também das economias dos países europeus que sairão ao longo da semana também. Bom, no mais é isso, a gente vai acompanhando aí os movimentos de mercado ao longo do dia e ao longo da semana, né? Olho nos balanços
das empresas do nosso Ibovespa. A principal empresa que divulga o balanço hoje, como eu informei aqui, é a Suzano, que está subindo aí quase 2%. Então, expectativas boas para o balanço de Suzano. Eu vou chamar aqui quem vai entrar agora, Samuca? O Ronan vai entrar agora com análise de ações e opções. O Ronan, que é o doutor, o monstro, a fera das opções, a fera de call e a fera de put, meu grande amigo Ronan. E eu vou chamá-lo aqui agora, tá? Enquanto ele aparece por aqui, porque eu quero perguntar para ele que rumo a gente vai tomar hoje, sobre o que ele vai falar aqui hoje. Ele tá entrando aqui. Fala pra... tô te aguardando porque eu quero saber de você. Pode ir. Deixa eu ver se meu microfone tá funcionando agora. Quero saber de você. Tá funcionando, Samuel? O que você vai passar pra galera aí Fala, hoje? galera. O que Bom, você vai apresentar? vou falar de uns fundos imobiliários hoje. Ontem o Tonelli pediu, né? Espero que o Tonelli esteja aí. Mas vou falar de uns fundos imobiliários hoje. Dei uma olhadinha em alguns fundos, vou compartilhar com eles, trocar uma ideia sobre o que eu olho. Já falei ontem que eu não invisto em fundos imobiliários, mas tem um bom motivo, galera. Não é porque eu não gosto, acho fundo imobiliário mó da hora. Só que eu, na minha estratégia, dá mais certo para mim. Então, eu tento buscar um pouquinho mais, fundo imobiliário vai pagar ali 0,8%, 1%, um fundo mais arriscado, talvez 1,2, 1,3, 1,5, mês ou outro, né? E eu busco 2% com a minha estratégia de opções. Então, eu não vou trocar a minha estratégia por renda variável para ganhar um pouquinho menos, né? Apesar de que o fundo imobiliário ele traz uma sensação de maior estabilidade. Com certeza. Traz uma sensação. Mas é sensação. É só um devaneio. devaneio. É só um devaneio. Porque é renda variável. Você vai ver seu patrimônio desvalorizando uma hora, valorizando outra, igualzinho uma ação. Então, se não fizer boas escolhas no mercado de ação, não fizer boas escolhas no mercado de fundos imobiliários, você perde do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então tem que saber analisar e escolher bem, tanto em um quanto em outro. Não é só fundo imobiliário, é fundo imobiliário, tem imóvel, então de boa. A gente tá vendo aí, vou até mostrar, um monte de fundo imobiliário levando calote. Bate o IFIX aqui, por gentileza, porque o IFIX corrigiu bastante. O IFIX, para quem não sabe, ele é basicamente da mesma forma que a gente tem o Ibovespa, né, para as ações, né, que é uma cesta de ações ali compondo um índice, a gente tem também o IFIX, que é uma cesta de fundos imobiliários que compõem um índice, que criam esse índice, que é o IFIX, né? Então é basicamente o benchmark aí dos fundos imobiliários. E só um detalhezinho também aqui para a gente pegar, aqui tá no semanal, né? A gente pegar aqui... Quer olhar no diário? Por favor, foi pro diário. Ó, uma correçãozinha aqui, Ronaldo, final de outubro de 22 para hoje, bem forte, né? Então, aqui, ó. É o que você falou. É o que você falou. Apesar de ter pouca vol, né? Pouca volatilidade. Pouca vol aparente, aparente. Né, cara? Porque, olha isso daqui. Aqui, pandemia, né? E aí, assim, comum que a gente tenha visto isso aqui. E apesar de ter pouco menos vol, pouca vol comparado com o Ibovespa, obviamente, ainda tem volatilidade, né? Não deixa de ser um ativo de renda variável. Claro que o brasileiro, como a gente falou aqui ontem, né, Ronaldo? O brasileiro ele tem esse apego por imóveis, né? Então, quando ele passa, principalmente o pessoal lá de São Paulo, passa a ver aquele tanto de imóvel gerido por algumas gestoras que ele investe, ele sente uma segurança maior, né? Então, ele passa lá por um shopping, que é um fundo imobiliário que ele está comprado, ou por uma laje corporativa, ou por um galpão. Ele vê aquilo lá, meu dinheiro está alocado nisso aqui, ele se sente mais seguro. Mas são cotas negociadas em bolsa que têm volatilidade da mesma forma. São negociadas como ações, né? Então, como ações. Volatilidade como ação. E não é porque é um imóvel mais seguro, ele não diminui o aluguel repassado para ele. Né? A gente vê aí cotas, por exemplo, de shopping, principalmente lá na pandemia, que caiu, o dividendo do shopping caiu de maneira muito forte. E aí é uma conta óbvia, né? Se você tem uma restrição muito forte lá na pandemia, os lojistas saem, fecham suas lojas e param de pagar aluguel. Esse aluguel
automaticamente não é repassado para o cotista. A mesma coisa agora. Imagina um fundo imobiliário que tem ações que tem lojas ali de Americanas. Americanas, a mesma forma. Como que vai pagar o... Pode tirar do PL, né? Pode tirar do PL, só que aí você vai ver o quê? Patrimônio líquido do fundo diminuindo, vai comprometer seu o patrimônio diminuindo, tá recebendo, é a mesma coisa de você ter um investimento, 100 mil aplicado no CDB e tá tirando dinheiro todo mês, uma hora acaba se for tirando do PL, sim, né? Sim, tá Uma sendo hora prejudicado da mesma forma, né? Exatamente. Tem uma história engraçada, Tom, eu não sei se você lembra, eu não me recordo agora se foi no lançamento do Novo Mercado, se foi na digitalização da bolsa, eu não lembro. Eu sei que na época ainda não era B3, né? Mas a Bovespa ela alugou, comprou uma Kombi, lotou lá de B3 e saiu ao Brasil fazendo propaganda da bolsa. Né? Falando, não, vamos investir, vamos investir. E aí tinha um garoto propaganda que era o Pelé. O Pelé ia lá e dava um bom dia pra galera, um oi, tudo bem, e no final dava aquela despedida, né? Era o garoto propaganda da bolsa. Só que aí no final, eu vi um vídeo já de uma dessas palestras, né? No final, ele fala assim, galera, muito bom, tal, mas meu negócio é imóvel. Eu gosto mesmo é de imóvel. Imóvel que é a sensação. Tanto que não deu certo. Bolsa não cresceu nada nessa época. Veio crescer agora, a partir de, sei lá, 2018, 2019, né? Mas a gente teve o boom de CPFs na bolsa ali, né? Até então 2018 para 2019. Não deu muito certo a estratégia do Pelé, mas essa galera já é muito enraizada. Meu pai, por muito tempo, se fosse falar com ele de investimento, ele ia falar, não, meu investimento é comprar um lote. É imóvel, Minha mãe que tá assistindo a gente lá, ela tá lá batendo palminha, ela é assim também, ela gosta de imóvel, ela prefere ver o imóvel dela do que olhar para as cotas e ver a oscilação lá nos FIIs. O que o pessoal não pensa é que não é que o lote, a casa que sua mãe comprou não oscila de preço. É simplesmente porque ela não tá lá o dia inteiro. Ela não tá lá olhando todos os dias quanto que tá valendo o lote dela, né? Exatamente. Porque senão ia ver lote desvalorizando também. Eu acho que é um assunto muito interessante pra gente trazer depois com mais profundidade, né? Quais são as vantagens e desvantagens de eu ter fundo imobiliário ou a casa, né? Ou um apartamento, se for para moradia própria, ou se for um sonho, ou se for só para investimento, se for para ter o aluguel. Enfim, tem vantagens e desvantagens para ambos os lados. Tem questão de isenção tributária para dividendos, né? Pelo menos por enquanto, a gente não sabe até quando. E aí tem questão de liquidez, né? Às vezes você precisa de parte do dinheiro, você não consegue vender metade da casa, mas você consegue vender metade da sua posição em FIIs. Exato. E aí tem pontos e contrapontos, né? Como todos os investimentos, de você olhar para os FIIs e olhar para um imóvel físico, né? Um lote, um apartamento, algo nesse sentido. Exatamente. Mas papo para outro dia, Ronaldo, vou te deixar em paz aí, vou lá almoçar, amanhã eu tô de volta, 1h15 nesse mesmo local, nesse mesmo canal, com o pessoal da GoInvest. Antes de eu sair, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para você que está acompanhando a gente aí, sentar o dedo no joinha, dá aquele like pra gente, se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber as nossas notificações, comenta aqui, interaja com a gente, segue a GoInvest nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, @GoInvestTV. GoInvestTV. Vai lá, faz isso agora. Hoff Júnior. Segue o Ronan também, Hoff Júnior. Segue lá a gente. Amanhã estarei aqui de novo trazendo os principais fatos relevantes do dia no meio do mercado, 1h15. Ronan, muito obrigado pelo espaço. Até amanhã. Obrigado. Hoje a gente inverteu, né? Sempre eu que te entrego o microfone. Hoje você que tá me passando. Hoje foi o contrário.